o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. A casa de Israel agora o diga. Eterna é a sua misericórdia. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. A mão direita do Senhor fez maravilhas. A mão direita do Senhor me levantou. Não morrerei, mas ao contrário viverei para cantar as grandes obras do Senhor. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Pelo Senhor é que foi feito tudo isso. Que maravilhas Ele fez aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Boa noite, amada igreja. Na semana que passou, mais precisamente ontem, 31 de outubro, comemoramos 503 anos de reforma da Igreja Cristã, marcada pela reforma protestante do século XVI. Nesta celebração, teremos como símbolo da graça de Deus que se renova este toco do qual despontou um novo broto. Isso nos faz lembrar que Deus pode fazer surgir algo novo daquilo que julgávamos perdido e sem vida. Com a reforma, o Evangelho foi redescoberto e anunciado às pessoas, restaurando-lhes a graça de se compreenderem dignas do amor de Deus através de Jesus Cristo. Que possamos juntos celebrar o amor de Deus, que nos acolhe como filhas e filhos e nos liberta da escravidão do pecado. A partir da reforma, Deus deixa de ser concebido como o juiz implacável que vigia, pune e castiga, mas o Deus que nos alcança com seu amor, perdão e cuidado a cada dia. Nosso culto é para adorar, cantar louvores, agradecer e usufruir a comunhão com esse Deus que revelou seu amor em Jesus Cristo, que nos conduz pela vida para pensamentos e ações de paz, amor e comunhão, nos sustenta
e nos orienta pela ação do Espírito Santo, que aponta sempre as melhores direções. Que bom que você está conosco, querida irmã, querido irmão. Sua participação muito nos alegra. Que através das canções, das orações, da palavra proclamada, possamos sentir fortalecida nossa fé comum e renovado nosso compromisso com o reino de Deus neste tempo desafiador de pandemia que vamos atravessando. Sintam-se todos acolhidos no amor fraterno que nos reúne num só corpo, mesmo que estejamos separados, guardados, cuidados em nossas casas. Invoquemos a presença de Deus cantando. Pai nosso, vem estar presente aqui. Pai nosso, precisamos de ti. Vem e transforma cada coração. Vem unificar cada divisão. Pai nosso, precisamos de ti. Pai nosso, precisamos. Pai nosso, Vem estar presente aqui. Pai nosso, precisamos de ti. Vem nos ensinar a amar mais e mais. Vem, precisamos gozar tua paz. Pai nosso, precisamos de ti. Pai nosso, precisamos de ti. Pois pela graça de Deus, vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é o resultado dos esforços de vocês. Portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la, pois foi Deus quem nos fez o que somos agora. Em nossa união com Cristo Jesus, Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Efésios 2, de 8 a 10. Senhor nosso Deus e Pai, louvamos o Teu nome e muito Te agradecemos por Jesus Cristo, pão que sacia nossa fome, água que mata nossa sede. Tu és tão bondoso para conosco que nos dá sinais visíveis da Tua graça invisível, satisfazendo a nossa alma, dando-nos as primícias do Teu reino e as esperanças ternas do Teu amor. Que a Tua graça aqui revelada nos torne graciosos e saibamos viver de um modo digno do Teu amor, com a alma aberta às Tuas novidades, o coração sensível aos Teus afetos, com os olhos postos no futuro e as mãos aptas a ajudar aqueles que no mundo padecem. Em nome de Jesus Cristo, Senhor e Salvador de todo o mundo. Amém. glória pra sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus, o
A reforma protestante do século XVI desafiou a Igreja a retornar ao Evangelho. Tantos eram os abusos antibíblicos da época, dentre eles a venda e a compra de perdão, anulando assim a obra de Jesus Cristo. E hoje, há quem cobre pela salvação e libertação? A cobrança nem sempre precisa ser financeira. Em nossos relacionamentos, quais são as cobranças que fazemos ao outro para que possa ser qualificado como merecedor de nosso amor? Se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se, porém, confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo e nos perdoará os nossos pecados e nos purificará de toda a injustiça. Confiantes nesta promessa, voltemo-nos em fé ao nosso Senhor e confessemos os nossos pecados. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Pois pela morte de Cristo na cruz, nós somos libertados, isto é, os nossos pecados são perdoados. Deus nos perdoa para cantarmos juntos que a sua misericórdia é eterna. Deus nos perdoa para que o louvemos. Deus nos perdoa para nos envolver no grande coral que exalta a sua glória, que é perdoar os pecadores. As grutas, as rochas imensas dos mundos, o grande esplendor, proclamam bem alto constantes um hino ao teu nome, Senhor. Nos céus e no mar e na terra, nos bosques, nos prados em flor, no fragoso cantil, na amplitude celeste, um hino ressoa ao Senhor. No céu, as estrelas brilhantes, nos mares, o grande fragor, e as brisas entoam ridentes um hino ao teu nome, Senhor. Nos céus e no mar e na terra, nos bosques, nos prados em flor, no fragoso cantil, na amplitude celeste, um hino ressoa ao Senhor. As aves alegres na mata, por entre as ramagens em flor, exultam em coro cantando um hino ao teu nome, Senhor. Nos céus e no mar e na terra, nos bosques, nos prados em flor, no fragoso cantil, na amplitude celeste, um hino ressoa ao Senhor.
O perdão de Deus nos confronta diretamente com o seu amor para conosco. Por isso, somos motivados para buscar nele refúgio e coragem para a nossa caminhada. Somos chamados a contemplar as obras que o Senhor fez na terra. Aquietemo-nos diante dele com a inspiração que o Salmo nos oferece. Deus é o nosso refúgio e a nossa força, socorro que não falta em tempos de aflição. Por isso, não teremos medo, ainda que a terra seja abalada e as montanhas caiam nas profundezas do oceano. Não teremos medo, ainda que os mares se agitem e rujam e os montes tremam violentamente. Há um rio que alegra a cidade de Deus, a casa sagrada do Altíssimo. Deus vive nessa cidade e ela nunca será destruída. De manhã bem cedo, Deus a ajudará. As nações ficam apavoradas e os reinos são abalados. Deus troveja e a terra se desfaz. O Senhor Todo-Poderoso está do nosso lado. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Salmo 46, versículos 1 a 7. Castelo forte é nosso Deus, espada e bom escudo. Com seu poder defende os seus em todo trance agudo. Com fúria pertinaz, persegue Satanás. Muito forte é o Deus fiel, igual não há na terra. A força do homem nada faz, sozinho está perdido. Mas nosso Deus socorro traz em seu Filho escolhido. Sabeis quem é Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Se nos quisessem devorar, demônios não contados, não nos iriam derrotar, em ver-nos assustados.
Leitura do Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículos 1 a 12. Então Jesus falou à multidão e aos seus discípulos. Ele disse: Os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para explicar a lei de Moisés. Por isso, vocês devem obedecer e seguir tudo o que eles dizem. Porém, não imitem as suas ações, pois eles não fazem o que ensinam. Amarram fardos pesados e os põem nas costas dos outros, mas eles mesmos não os ajudam, nem ao menos com um dedo, a carregar esses fardos. Tudo o que eles fazem é para serem vistos pelos outros. Vejam como são grandes os trechos das Escrituras Sagradas que eles copiam e amarram na testa e nos braços. E olhem os pingentes grandes das suas capas. Eles preferem os melhores lugares nos banquetes e os lugares de honra nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados com respeito nas praças e de ser chamados de mestre. Porém, vocês não devem ser chamados de mestres, pois todos vocês são membros de uma mesma família e têm somente um mestre. E aqui na terra, não chamem ninguém de pai, porque vocês têm somente um pai que está no céu. Vocês não devem também ser chamados de líderes, porque vocês têm um líder, o Messias. Entre vocês, o mais importante é aquele que serve os outros. Quem se engrandece será humilhado, mas quem se humilha será engrandecido. Também mergulhada na temática da reforma, inspirada por este broto novo que nasce de um toco velho, iremos construir nossa reflexão desta noite. A data de 31 de outubro marca a ação de Martinho Lutero de afixar suas 95 teses na porta da Catedral de Wittenberg em 31 de outubro de 1517, confrontando a realidade trazida nas Escrituras, ressignificada na pessoa de Jesus Cristo, com a situação vivenciada pela Igreja e também pela sociedade de sua época. No texto do Evangelho, Jesus, em seu diálogo com os discípulos e ouvintes, faz realçar a diferença da atuação dos mestres da lei e os fariseus e as ações que devem caracterizar os que verdadeiramente acolhem Deus e a sua palavra. O texto deixa claro a estima que Jesus tem pelos humildes e o quanto ele se mostra duro diante do farisaísmo, apontando o orgulho como impedimento para este real acolhimento de Deus, que necessariamente passa pelo acolhimento ao outro, ao próximo. Esta diferença fica clara quando Jesus ressalta que esses amarram pesados fardos e os põem nas costas dos outros, mas eles mesmos não os ajudam, nem ao menos com um dedo, a carregar esses fardos. E além de não ajudar, observa Jesus, humilham ainda mais na medida em que exaltam de forma orgulhosa a sua condição de superioridade, pelo uso dos grandes pingentes nas capas, da escolha dos melhores lugares nos banquetes que frequentam e promovem e da ocupação dos lugares de honra nas sinagogas. Jesus adverte para o quão desprezíveis são esses valores apontados por esses líderes, destacando que o valor da liderança está no espelhamento daquele que é o verdadeiro líder, o Messias, cuja liderança se traduz no serviço. Os mestres da lei e fariseus da época de Jesus se consideravam proprietários dos textos sagrados, os quais tinham belos preceitos, mas não viviam esses ensinamentos ou preceitos. Daí que Jesus faz a recomendação forte: façam o que eles dizem,
mas não façam o que eles fazem. Isto é preciso distinguir entre o que falam, dizem, pregam e o que vivem. É preciso fazer a crítica frente ao poder constituído e não simplesmente obedecê-lo sem nenhum critério. Para os líderes constituídos da época, o que faltava era a prática, a vivência, a coerência entre o que falavam e faziam, além da usurpação do poder para privilégios próprios. E por isso foram duramente criticados por Jesus. Situação similar também era praticada pelo poder religioso constituído da época de Lutero, no século XVI. E foi contra ela que Lutero saiu a protestar com as suas 95 teses. Altos fardos eram colocados nos ombros do povo, com a venda das indulgências, a venda do perdão, a imposição da fé pelo medo do castigo de Deus. Ensinava-se que para ser salvo, ganhar a vida eterna, ir para o céu viver com Deus, tinha que se fazer boas ações para merecer. E por mais que fizesse por merecer, Lutero não encontrava paz de espírito. Ele não conseguia se convencer de que já havia feito bastante para merecer. Vivia com o constante temor de que não seria salvo, de que iria para o inferno. Confessava as mínimas faltas, fazia penitências, fazia até mesmo o autoflagelo. E fazia deste autoflagelo a via para sanar o sentimento de estar sempre aquém do necessário para o reconhecimento divino. Até que um dia, estudando a Bíblia, ele encontrou na carta aos Romanos, lá no versículo 17 do capítulo 1, as palavras: "O justo viverá por fé". A primeira parte dessa palavra Lutero entendia bem. O justo viverá. Sim, para ganhar a vida eterna é preciso ser justo, sem culpa diante de Deus. Mas quem é que consegue ser justo diante de Deus? Por mais que se esforce, ninguém consegue. E a novidade, então, aparece a Lutero na observância mais cuidadosa da afirmativa. O justo viverá por fé. Estava aí, então, a novidade, por fé. Lutero, então, compreendeu que o que nos torna justos diante de Deus é a fé. Mas não a fé no sentido abstrato, e sim a fé no Cristo, o justo inocente morto na cruz. A grandeza da graça de Deus é nossa, por meio do amor que Ele nos mostrou, por meio de Cristo Jesus. Pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas um presente dado por Deus. A salvação não é resultado dos esforços de vocês. Portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la. É o que temos na carta aos Efésios, lá no capítulo 2. É assim que acontece. Quando a gente tem fé em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, a gente participa na sua justiça e se torna justo de graça. A fé, por sua vez, envolve-nos até o mais profundo do ser. É impossível ter fé em Jesus e não procurar viver de maneira coerente com essa fé. É aí então que voltamos ao texto lido no Evangelho de Mateus. Coerência entre o dizer e o agir. Quem tem fé procura fazer o bem, praticar boas obras, mas faz isso espontaneamente, sem segundas intenções, sem segundos interesses, a não ser manifestar a gratidão
pelo que Cristo fez e faz em seu favor. Daí brota o sentimento de alegria em servir, como a expressão sincera de nossa gratidão pelo que Cristo fez em nosso favor. Nisto, então, está a chave da compreensão das palavras de Jesus. Entre vocês, o mais importante é aquele que serve. Como é importante em nossos dias lembrar que o valor de uma vida não se mede por meio dos critérios de produção e consumo, de status, cor da pele, opção sexual, mas sim em função do valor que Deus mesmo atribui a essa vida. A vida de cada pessoa vale pelo amor que Deus tem por ela. Com isso, a reforma também nos convida a repensar a nossa forma de viver a vida, o valor que damos à nossa vida e à vida do nosso semelhante que conosco caminha. Agradecemos a Deus por sermos chamados a fazer essa reflexão a respeito da vida e da fé neste domingo em que também celebramos a ceia do Senhor. Que seja recheado de sentimentos de gratidão, fé, alegria, comunhão e muito amor. O convite feito para a mesa do Senhor, porque este sacramento ganha verdadeiro sentido quando assim é realizado. Como Cristo mesmo deu a sua vida por amor aos homens e mulheres deste mundo, em amor, somos chamados também a colocar nossa vida para o serviço do Reino. Como Cristo mesmo com as suas mãos partiu o pão e o distribuiu, assim também nós, ao comermos o pão, lembremos que Cristo prometeu vida em abundância para todas as pessoas. E ao comermos do pão, oremos pelos homens e mulheres que estão famintos de pão e de justiça, e com eles partilhemos suas dores e esperanças. Como Cristo bebeu do cálice e depois o passou para os seus amigos e amigas, assim bebamos o vinho, partilhando a esperança de um mundo novo e possível, um mundo baseado na justiça, no amor, no respeito e na compreensão entre todos. Que nossa participação na ceia seja momento de renovar nosso compromisso em participar da obra transformadora de Deus para este mundo em que vivemos. Seja momento de renovar as nossas forças, de renascer como broto novo em toco velho. Que Deus nos abençoe, Deus nos transforme, Deus nos renove e nos reforme no que for preciso. Amém. Se o grão não morrer debaixo da terra, não virá a espiga alegrar a mesa. Se o grão resistir ao vento e à chuva, não terá o vinho, o vigor da uva. Se o grão não morrer na mó do moinho, o corpo estará cada vez mais sozinho. Se o grão se entregar à força do pão, convívio haverá na ressurreição. Recebemos este convite do nosso Senhor para estarmos nesta mesa que nos acolhe.
Neste momento vamos ler o texto que o Senhor deu a Paulo e que chegou até nós. Porque eu recebi do Senhor este ensinamento que passei para vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e disse: Isto é o meu corpo que é entregue em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Assim também, depois do jantar, ele pegou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança feita por meio de Deus com o seu povo, a aliança que é garantida pelo meu sangue. Cada vez que vocês beberem deste cálice, façam isso em memória de mim. De maneira que cada vez que vocês comem deste pão e bebem deste cálice, estão anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Amém. Esta mesa que nos acolhe apenas exige de nós que participemos dela de forma consciente e livre. Nesse momento, então, nós cearemos todos e todas juntos e juntas. Nós vamos agradecer a Deus por este momento de participação nessa mesa do seu Filho. Ó Senhor Deus, obrigado porque o Teu Espírito nos guiou até aqui e nos dá sabedoria na nossa consciência livre para podermos ceiar de maneira missionária, de maneira corajosa, de maneira comprometida com o Senhor, com o Teu Reino. Assim agradecemos e que possamos continuar nutridos e nutrindo uns aos outros, por meio desta mesa que acolhe a todos e também nos lança a missão no mundo. Possamos assim, com essa gratidão, honrar o Teu nome, honrar o Teu agir. Em nome de Jesus que nós oramos agradecidos. Amém. Partilhar o pão, distribuir o vinho, estender a mão a qualquer vizinho, alargar o chão, retirar o espinho, abraçar o irmão, não ficar sozinho. O pão de Eucaristia é mais que pura massa, é feito de alegria, é dado a nós de graça. O vinho consagrado é mais do que bebida, é sangue derramado que dá sustento à vida. Jesus, em qualquer parte, és mais que forma e rito, és pão que se reparte no mundo injusto aflito. Partilhar o pão, distribuir o vinho, estender a mão a qualquer vizinho, alargar o chão, retirar o espinho, abraçar o irmão, não ficar sozinho. Permite que este trigo da terra
floresça e a fome do mendigo enfim desapareça. Que o vinho nos anime a celebrar a vida e a todos aproxime da terra agradecida. Partilhar o pão, distribuir o vinho, estender a mão a qualquer vizinho, alargar o chão, retirar o espinho, abraçar o irmão, não ficar sozinho. Em nosso mundo ainda são muitas as formas de violência e opressão presentes. Famílias destruídas pelos vícios, pessoas injustiçadas sofrendo perseguição por denunciar a opressão, igrejas que pregam a si mesmas ao invés de pregarem o evangelho, guerras são criadas por puro interesse econômico. Falta compaixão pelo ser humano. Libertos pela fé em Cristo, não vivemos em nós mesmos, nem para nós mesmos. Vivemos pelo amor de Cristo, voltados ao próximo. Por isto é que exercitamos a solidariedade com nossas ações e orações. Em comunhão fraterna, oremos uns pelos outros. Apresentemos nossas orações pela Igreja Presbiteriana Unida do IBS, para que busque estar sempre se reformando, com o intuito de alcançar uma proximidade cada vez maior a Cristo e assumir sua missão com fidelidade a Ele, tornando-se espaço de comunhão, de acolhida para os que a ela vêm em busca de repouso e aconchego nos momentos difíceis da vida. Intercedamos pelas lideranças da Igreja, que sejam moldadas para ações de bondade, misericórdia e compaixão em suas ações e decisões. Entreguemos aos cuidados do bondoso Deus nossos irmãos e irmãs enfermos, abatidos, para que encontrem força, ânimo e consolo na amorosidade de Deus. Oremos para que todas as pessoas sejam valorizadas com respeito e dignidade dentro da Igreja e fora dela, para que haja sinais do reino de Deus entre nós, sinais de civilidade, justiça e respeito para com todas as pessoas e com a diversa criação, dom de Deus.
Pela misericórdia de Deus, fomos acolhidos e acolhidas neste culto e partilhamos o pão e o vinho, renovando a fé, a esperança e o amor. O corpo e o sangue de Jesus Cristo nos sustentam na caminhada como igreja e moldam nossas vidas para construirmos um mundo solidário, justo e amoroso. Sigam em paz, testemunhem com alegria a liberdade que Deus nos concede através de Jesus Cristo e, desse modo, sirvam ao Senhor com alegria. Abençoe-te Deus, que te criou. Abençoe-te Deus, o Filho que te libertou. Abençoe-te Deus, o Espírito Santo que sempre nos encoraja. O triuno Deus guarde a tua saída e a tua entrada, agora e sempre. Amém. Música